Bem forte para aquele que vive para sempre. Aplaude, aplaude para aquele que está introduzido no meio dos querubins. Jesus Cristo de Nazaré. A Ele seja a honra, a glória, a força, poder, domínio e a majestade. Glória a Jesus. Glorifica Jesus com as tuas palmas. Exalte aquele que vive para todo sempre. Diga aleluia. Diga aleluia. Eu posso ouvir um amém? Aplauda o Senhor Jesus. Jesus. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. As nossas saudações a toda a igreja, especialmente para aqueles que vieram pela primeira vez, os nossos convidados. Na verdade não são nossos convidados, Jesus Cristo. Amém. Bem-vindo à casa do Senhor. E você não vai te arrepender de ter vindo aqui pela primeira vez. Diga amém. Quem entrou doente vai sair curado. Aqui chama-se a Clínica de Angola. Glorifica o Deus de Israel. Clínica de Angola. O avivamento de Angola. Bem forte para o Rei. Amém. Feche os teus olhos, querido Pai. Fale conosco. Sedentos somos da Tua Palavra, pois a Tua Palavra é o nosso pão predileto, o desejado das nações. Oh Senhor, o pão vivo que desceu do céu és Tu, é a Sua Palavra. Venha nos santificar com a Sua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Santifica-nos na verdade, Senhor. Livra-nos do mal. Não permita, Senhor, que neste momento alguém seja impedido de ouvir a Tua Palavra. Não permita que alguém seja impedido por Satanás a comer da Tua Palavra. Sacia-nos, ó Deus. Fala, pois queremos ouvir a Tua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Jesus Cristo. Você crê, diz amém. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo número 8, versículo 31. João 8, 31. Conhecer, permanecer para ser liberto. O tema da minha mensagem. Conhecer, permanecer para ser livre. Aleluia. João 8, 31. Conhecer, permanecer para ser livre. Digam amém. Digam amém. Lê comigo a palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga amém. Pode fechar a tua Bíblia. Presta bem atenção, igreja. Essa semana toda que passou, e vou fechar a semana com a mensagem da libertação, a mensagem da restauração. A Bíblia diz que Jesus prometeu que haveria restauração. Quando desceram do monte da transfiguração, ele e os seus 3 discípulos mais próximos, João, Tiago e Pedro, e os 3 discípulos viram a transfiguração do Mestre. Tiveram uma visão plena da descida de Elias e Moisés no monte e conversavam com Jesus Cristo. Falavam do que iria acontecer em Jerusalém a respeito da morte de Jesus. E os 3 estavam cheios de glória. E o Mestre tomou a glória celestial. Como disse João, nós vimos a glória do unigênito do Pai nele, como filho querido do Pai. Suas roupas brilhavam de tal maneira que João disse que ninguém na terra tinha poder para lavar de tal maneira e esbranquiçar elas. Seu rosto resplandecia como o sol. E Pedro, sempre naquela curiosidade,
de querer saber sempre. E ele disse: mestre, como assim tu vieste primeiro do que Elias? Os escribas andam a dizer que primeiro viria Elias, depois és tu. Mas vimos o contrário no monte. Primeiro tu vieste, Elias veio mais tarde. O que significa isso? Será que os escribas erraram? Jesus disse: não, vocês não entenderam. Elias já veio, ninguém lhe reconheceu. E lhe fizeram tudo quanto dele está escrito, como também vão fazer ao Filho do Homem. Mas eu quero vos dizer que Elias vai voltar outra vez e vai restaurar todas as coisas. Digam amém. Elias virá e restaurará todas as coisas. Agora eu vejo o mesmo Pedro que fez essa pergunta no Monte da Transfiguração a respeito da vinda de Elias primeiro do que Jesus, já cheio do Espírito Santo, não mais um tamborão vazio, não mais um pau seco, não mais um pecador atrevido, não mais um carnal, mas agora um homem de Deus. E no dia do Pentecostes, quando ele pregava, aqueles paus secos que se juntaram diante deles para ouvirem a mensagem, e ele disse que convinha que os céus se contessem até o tempo da restauração de todas as coisas. Diga amém. Diga amém. Estamos a viver o tempo da restauração de todas as coisas. Restauração não é outra coisa senão a libertação da criação. Paulo, Saul de Tarso, o homem cheio do Espírito Santo. Diga aleluia. Estou impedido de me movimentar, porque eu não gosto de pregar assim como padre, mas não posso me movimentar, porquanto, glória a Jesus, eu carrego um espinho no meu pé. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte para o Rei da Glória. O espinho saiu na minha alma e o espinho veio no meu pé. Mas uma coisa eu sei, eu tenho que me gloriar nas minhas fraquezas, porque assim vai se aperfeiçoar o poder de Jesus em mim. Diga aleluia. Glória a Jesus, o Filho de Deus. Amém. Paulo, cheio do Espírito Santo, disse que a criação está sujeita na escravidão, ou então foi escravizada. E Paulo disse: não foi aquele que a criou que a escravizou, não foi da vontade do Criador, mas sim por causa daquele a quem a foi sujeitada. Paulo dizia que a criação se tornou escrava de Satanás por causa do pecado. Em Adão toda a criação foi escravizada. Quando ela foi criada não era escrava, não, era livre. Mas por causa do erro, do engano de Adão, então Satanás tomou controle de toda a criação, e o diabo escravizou o homem e tudo que há na terra. Diga amém. E Paulo disse que haveria, ou então havia uma promessa da libertação da criação, e que a criação poderia ser liberta para a liberdade dos filhos de Deus. Aleluia. E hoje nós, em Jesus Cristo, através do sangue que foi vertido na cruz, a criação foi liberta. Diga aleluia. A criação foi liberta. Ela foi escravizada em Adão e em Jesus Cristo foi liberta. Mas infelizmente 12.000 anos passaram, muitos ainda são escravos do pecado. 12.000 anos passaram, muitos ainda são escravos de Satanás por causa do pecado. Você que crê diz amém. Paulo disse que a criação seria liberta da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Estamos a viver os dias da libertação. Começaram em Golgota, através do derramamento do sangue do Filho de Deus, da sua vida que ele entregou para libertar a mesma criação que foi escravizada. Mas o homem até hoje está endurecido seu coração, amando ainda suas vidas. O pecado ainda impera na terra e assim o diabo ainda reina, infelizmente. Mas para você e eu que cremos em Jesus Cristo, Jesus diz: vós que cresce em mim, deveis permanecer nas minhas palavras. Diga amém. Se você permanecer na palavra de Deus, você vai se tornar discípulo de Jesus.
E o discípulo aprende com o Mestre Jesus. E aquele que aprender com Jesus vai conhecer a verdade. E aquele que conhecer a verdade e praticar a verdade vai ser liberto da corrupção do pecado. Glória a Jesus, aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. Ouvistes? Diga amém. Alguém perguntou: o que é verdade? Jesus disse: verdade sou eu. É forte para Jesus Cristo. Quem é a verdade? E bem forte para Jesus Cristo. Bem forte. Deus abençoe Paulo. Bem forte. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte para o Filho de Deus. Aleluia. Entendestes? Tem que conhecer Jesus, que é a verdade, e permanecer em Jesus para ser liberto do pecado. A escravidão que a Bíblia está a falar aqui é a escravidão do pecado. Veja só, os filhos de Abraão que diziam que eram livres, os gerados dos lombos de Abraão, os filhos de Isaac, os filhos de Jacó, cheios de orgulho, com o nariz empenhado, mas vivendo no pecado. E veio o libertador do pecado, e eles o rejeitaram. E eles disseram: nós somos discípulos de Moisés, nós não temos nada a ver contigo. Moisés falou com Deus, Moisés viu Deus, nós não sabemos de onde você está vindo, nós não te conhecemos. E Jesus disse: aí onde está o problema, que vocês não me conhecem? Sim, aleluia. Jesus disse: Moisés, glória a Jesus, não vos libertou do pecado. Moisés vos libertou da escravidão de Faraó, da escravidão política, mas eu vim para vos libertar da escravidão do pecado. Jesus disse: aquele que comete pecado se faz escravo de pecado. Mas Jesus disse: eu sou o libertador dos pecados da humanidade, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Jesus. Por quanto os filhos de Jacó diziam que eram livres, disse: como vocês dizem que são livres se vocês são pecadores? Ele disse: vocês não sabem, quem comete pecado é escravo. Agora vocês vejam os vossos corações, vejam as vossas vidas, se vocês são livres. Porquanto eles diziam: nós somos filhos de Abraão, nós não somos nascidos do pecado, nós não somos escravos, nunca fomos escravizados por nenhum povo. Acabaram de sair do Egito, acabaram de sair da Babilônia, ainda estavam a dizer: nunca servimos a um povo. Ele disse: ok, ainda que vocês sejam livres diante dos homens, mas se vocês vivem em pecado, vocês são escravos do pecado. E ele disse: e os escravos não vão permanecer em casa, somente os filhos vão permanecer em casa. E essa casa é o reino de Deus que desceu do céu para a terra. Diga aleluia. Quando Paulo foi comissionado para ir pregar o evangelho aos gentios e aos israelitas, o que é que Deus lhe falou lá em Damasco? Vai, liberta o povo do pecado, da escravidão, liberta o povo do poder de Satanás para Deus, das trevas para a luz. Não importa se você é da igreja A ou B, se você anda em pecado, você é escravo do pecado. Não importa se você é apóstolo, é profeta, é evangelista, se você é pastor, se você é diácono, se você é obreiro, se você é servo, se você é serva, você vive e anda em pecado, você é um escravo. E se você é um escravo, você está longe de Deus, você não conhece a Deus, você é filho de Satanás. Diga aleluia. Pois eles disseram que eram filhos de Deus, mas vivendo e andando em pecado. E ele disse: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do maligno. Os filhos de Deus, eles amam a Deus. Os filhos de Deus, eles amam a Deus. Vocês amam o diabo, vocês amam o mundo, vocês praticam as obras do vosso pai. E ele disse: o vosso pai é mentiroso, é pai de mentira, e vocês também são mentirosos. O vosso pai é um homicida, e vocês também são homicidas. Amém. A restauração de todas as coisas é libertar o povo do pecado. E o povo só será liberto do pecado quando eles crerem de todo o coração em Jesus Cristo. E aqueles que crerem de todo o coração devem permanecer nas palavras de Jesus. E aqueles que permanecerem nas palavras de Jesus serão libertos do pecado.
E eu não estou a dizer para permanecer na igreja. Muitos permanecem na igreja, mas não permanecem no Senhor. Diga aleluia. Muitos estão na igreja, mas não estão no Senhor. Muitos são da igreja, mas não são do Senhor. Aleluia. Muitos pregam Jesus, mas não são de Jesus. Muitos falam de Deus, mas não conhecem a Deus. Aleluia. Não importa o quanto você prega, o quanto você faz boas obras, o quanto você serve a Deus. Se você é um pecador, você é filho do maligno. Você é da semente da serpente. Como disse João Batista aos filhos de Abraão, que diziam que eram filhos de Deus, disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Aleluia. Isso para os judeus foi um escândalo, foi blasfêmia. Sabe o que eles disseram? Como tu dizes aos filhos de Abraão, filhos de Deus, como raça de víboras. Para os judeus, raça de víboras eram os gentios. É verdade, os gentios também eram raça de víboras, mas eles também eram, porque não permaneciam nos estatutos que Moisés lhes deu. Aleluia. E Jesus disse: se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês creriam em mim. Sabe por quê? Porque o vosso mestre falou de mim. E o Senhor vosso Deus vai vos levantar um profeta como eu. A ele ouvireis. E toda alma que não estiver sujeita a esse profeta vai morrer. E como vocês dizem que são discípulos de Moisés e vocês não fazem o que Moisés vos mandou? Ele não vos disse que eu viria, aleluia, e que vocês deveriam permanecer em mim para não serem mortos? E o mesmo Jesus repete as palavras: glória a Jesus Cristo, que um dia João falou: serpentes e escorpiões, como escapareis da condenação do inferno? Diga aleluia. E João advertiu aqueles que diziam que eram filhos de Deus: vos aconselho que produzam frutos dignos de arrependimento, e não presumam em vós mesmos, somos filhos de Deus, porque até dessas pedras Deus vai levantar filhos para si. E hoje se aplica essa palavra à igreja, a igreja corrupta, a igreja desviada, mundana, aos pregadores que pregam o evangelho e não vivem o evangelho. Vocês são filhos do maligno. Vocês estão a presumir em vós mesmos que vocês são filhos de Deus? Não. Aquele que comete pecado é do diabo. Diga aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Ouvistes? E vossos mestres, vossos pastores, vossos líderes só vos pregaram bênçãos. Me fizeram uma pergunta na live. Na verdade não é ele que fez. Eu até fiquei muito chateado. Já estava E ele disse: não, apóstolo, não sou eu. Alguém que me falou e eu só transcrevi. Eu falei: cuidado, discurso indireto tem que falar que não é você. Você está dando um discurso indireto, parece que é você, ó rapaz. E ele disse assim: eles estão a lhe seguir. Não, disse assim: eu não duvido do apóstolo Marcelino, que ele é um homem de Deus, mas aquele povo todo que está a lhe seguir é por causa dos milagres. Diga amém. E eu fiquei irado na live ontem. Eu falei: preste atenção, rapaz. E é recado que eu dou a todo mundo. Isso tudo eles falam lá. Quem não se converter na minha pregação e no meu evangelho, porque ele quer. Sabe por quê? Porque eu não prego milagres. Veja só. Um dos grandes sinais preeminentes no meu ministério, na igreja ISTN, até o próprio Deus chama isso a clínica de Angola, são as curas. Naturalmente as pessoas são curadas aqui, mas eu não prego curas. Diga aleluia. Se eu fosse um corrupto, estaria a pregar cura, porque é o que mais Deus faz aqui entre nós. Não é mentira? Daqui a pouco vocês vão ver, todos serão curados. Mas eu não prego curas, porque se eu pregar cura, as pessoas vão ser curadas e acabou. Mas eu prego a salvação. E as curas são consequências do ministério, do poder de Deus que se move aqui. Pois está escrito: e esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Quando o reino de Deus se manifesta num homem, o que acontece é que haverá justiça no homem. Diga aleluia. O que acontece é que haverá paz no homem. O que acontece é que o homem vai se alegrar no Espírito Santo todos os dias da sua vida e não na carne. O que acontece é que o homem receberá poder do alto para pisar em serpentes, e onde não tem poder, não tem reino. Porque Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado até vós o quê? O reino dos céus. Bem forte para Jesus Cristo. Seus covardes, frios, mornos, desarraigados, 2 vezes mais como árvores infrutíferas, vocês não têm um reino e por isso não têm poder. Jesus Cristo é poder, o Evangelho é poder. Paulo disse que a palavra de Deus não consiste, aliás, o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em que? Virtude, poder. Diga aleluia. Paulo disse que eu não prego palavras persuasivas de sabedoria de homens, mas sim sabedoria do alto. E se é sabedoria do alto, tem que ter demonstração do Espírito e do poder. Aleluia. Oh, glória. Eu posso movimentar. Onde está o espinho? Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte para Jesus. Bem forte. Onde está o teu aguilhão? O inferno. Onde está a tua vitória? O inferno. A morte. Aleluia. Glória a Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Glorifica a Jesus. A Jesus. A Jesus. A Jesus de Nazaré. Brincadeiras. Tem que haver poder. Amém? Se houver poder e não houver justiça, é poder de baixo. Justiça, paz, alegria e poder. É forte para Jesus Cristo. Glória, glória. Sim. Eu falei, eu prego a mensagem da cruz. Eu prego os céus. Eu prego contra o pecado. Eu mostro o caminho para o santuário. O caminho para o santuário. E que com ousadia todos podem entrar, mas sem sangue é impossível. Eu ensino como receber o sangue. Eu até tenho dito e digo, não é dizer o sangue de Jesus tem poder. Não, é você ser comprado, é você ser lavado, é você ser remido, é você ser perdoado. E assim o sangue terá poder na tua vida. O pecador pode falar, o sangue não vai se manifestar. Diga aleluia. Paulo disse: o caminho do santuário foi descoberto, porque estava encoberto pelo véu que se rasgou. Então com ousadia todos nós podemos trilhar esse caminho, mas com o sangue de Jesus. Arão entrava nesse caminho com sangue de bezerros. Jesus entrou nesse caminho com seus próprios sangue. Arão entrava no tabernáculo feito pelas mãos dos homens. Jesus não entrou no tabernáculo humano, mas sim celestial, com seu próprio sangue. Arão voltava lá outras vezes, todos os anos uma vez. Jesus entrou uma vez só e nunca mais, como está escrito: quem contará os anos da sua vida? Pois ele tem cessado a carne e foi glorificado na divindade e vive para todos sempre. Está sentado à direita do poder, intercedendo por nós, e ainda continua a trabalhar como ele trabalhou. Meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Ouvistes? Eu não prego milagre, não prego sinais, não prego a vida terrena. Eu prego a vida celestial. Eu mostro o caminho do santuário, o santuário celestial. Eu mostro como você ser salvo. Agora, esses são os sinais que devem seguir. E eu falei: seus covardes, vocês nem dor de cabeça conseguem tirar, estão em desespero. Vocês primeiro falaram que isso era do diabo. Não, do diabo não. Eu comprava milagre. Eu disse: eu tenho muito dinheiro. Até no Brasil, quanto é que eu lhes pago então? Moçambique, todo mundo, muito dinheiro para comprar testemunhos. Passaram de comprar testemunho e disseram: é do diabo. E eu desafiei: quem me convence do pecado entre vocês? Mas o religioso não poderia falar isso.
religioso não poderia falar: quem me confessa o pecado entre vocês? Alguém levantaria a mão e diria: tu tiveste uma noite comigo no hotel. Aleluia! Sim, saíram do poder do diabo, que os milagres são do diabo. Agora disseram: não, o povo está a lhe seguir por causa dos milagres. O povo tem que seguir mesmo o homem que tem poder e que tem a palavra da vida eterna. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde e eu vou fazer o quê? O povo precisa de alívio? Precisa ou não precisa? Bem forte para Jesus Cristo. Aleluia! Mas o povo não precisa somente de alívio. O povo não precisa somente de alívio. Por isso eu mandei o povo a passar para outra fase. Não, presta bem. Cansados e oprimidos, vinde a mim. E Jesus acrescenta: como é que é? Aprendam, porque eu sou manso e humilde de coração. Sai do alívio para quê? E tereis refrigério, salvação. Ouvis? Vocês querem dar salvação sem primeiro dar alívio? Não é possível. Ninguém vai aceitar Jesus se primeiro não ser liberto. Existem cadeias que você não pode imaginar. Por isso um homem prisioneiro, você pode lhe falar do céu, do inferno, vai entrar aqui e vai sair aqui. Por isso ele nos deu essa comissão: vão, expulsem os demônios. Ou você pensa que aquele menino lunático poderia se converter com a legião de demônios? Nem pensar. Ele ia dizer, olha, ia dizer como o povo português. Sony, quando veio de Portugal, me falou, foi numa igreja pentecostal, assistiu um culto, e o povo português termina o culto muito cedo para ir trabalhar, por causa do povo europeu, né? Sabe aquela pressa que existe na Europa? Não é como aqui. Daqui até 14 horas ninguém vai levantar aí, não. 1 hora estão aí, segundo me falaram. Amém? Os pastores lá também têm que correr. E uma senhora se levantou e foi falar: ei, pastor, gostei das tuas filosofias, e depois eu vou voltar mais. Ouviu? Filosofias humanas, que ninguém se converte com isso. Por quê? Porque aquele é uma prisioneira. Ele chamou a palavra de Deus de quê? De filosofia. Em outras palavras, essa história que você me contou é muito bacana, hein? Uma história, parece quando eu estava no mundo, gostava de ler a Bíblia só procurando histórias. Queria ver Sansão, um homem muito forte. Diga aleluia. E o Evangelho virou histórias nesse século. Quando é que o Evangelho é história? Quando o Evangelho não consegue libertar os cativos. E quando é que o Evangelho não liberta os cativos? Quando não tem poder. E se não tem poder é que? É letra. E a letra faz o quê? Mata. Só o Espírito é que vivifica. Aplauda ao Senhor Jesus. Pode contar histórias. Conte anedotas. Conte histórias ao povo. São histórias muito bacanas para o povo, para os bois dormirem. Não, tem que haver vida, espírito e vida, o poder do alto para quebrar os timões, para libertar os cativos. Somente homens ungidos podem fazer isso. Por isso Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, e Ele me ungiu. Aleluia. Ouviu? Mesmo sendo filho, precisou da unção. E a unção não vem do nada. Tem que se buscar ela. Tem que se pagar um preço. Seus covardes, cães gulosos, como vocês tereis a unção se vocês são dorminhocos? Mesmo sendo filho de Deus, diz Paulo no livro de Hebreus, aprendeu a obedecer. E obedeceu até a morte. E morte de quê? De cruz. Mesmo sendo Deus, não achou, aleluia, não usurpou ser igual a Deus, mas que aniquilou-se a si mesmo. Ouviu? O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim,
E Ele me unge. Para quê? Para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros. E agora vir pregar o evangelho a um povo cativo. É cativos pregando aos cativos. Diga aleluia, bem forte para Jesus. Os escravos querendo libertar outros escravos. Eu vou terminar a minha mensagem. Começou a libertação. Esta é a clínica de Angola. Este é o avivamento do tempo do fim. E toda a terra vai ficar cheia da sua glória. E toda a carne vai saber que é a boca do Senhor que está falando na terra. E todos os montes vão ser abatidos. Quando eu vos falei no monte do Cacoaco que os montes seriam abatidos, vocês duvidaram, né? Muitos me chamaram de aventureiro. Esse menino é muito corajoso. Vocês não estão a ver a terra estremecer? Vocês não estão a ver o conflito saiu da Europa e veio para a África? Vocês não estão a ver a África em chama? Vocês não estão a ver? Assim, glória a Deus, daqui a pouco vai migrar para a Ásia. Quando emigrar para a Ásia, são as bombas nucleares. Resistam isso. São os montes que estão a ser abatidos. É a criação que está a gemer. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. A diferença é que nós também vamos gemer, estamos a gemer, porque nós queremos ser adotados. Como assim? Depois de termos sido feito filho de Deus, precisamos da adoção? Sim, precisamos da adoção. Não mais da nossa alma, nem do nosso espírito, mas do nosso corpo. A libertação está dividida em duas fases. Presta atenção. Primeira fase, libertação do pecado. Diga amém. Que acontece no nosso espírito. Mas como o espírito, então falo espírito, falo alma também. Como a alma é que comanda o homem, aqui tem profundidade de riquezas. Diga amém. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, ó Rei Jesus. Aleluia. Bem forte para Jesus. Glória. Ouviu? Mas como a nossa carne, o corpo, como disse Jesus, para nada aproveita. O Espírito é que vivifica. Se alguém está salvo na alma, seu corpo, sua carne vai obedecer a Ele. Diga-me. E Ele vai dizer à carne: seu escravo, aquieta-te. Aqui mando eu. Que não há prostituição, não há adultério, não há mentira, não há nada. Aqui é servir a Deus na beleza da sua santidade. Na beleza da sua santidade. E a carne vai se sujeitar. Mas mesmo a carne se sujeitando, ainda a quitação do pecado habita dentro dele. Estão a entender? Por isso Paulo disse que Ele nos deu o penhor do Espírito. Paulo disse: Ele tem selado os nossos corpos para serem a possessão de Deus na eternidade. E Paulo disse: enquanto estivermos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então andaremos pela fé e não pelas vistas. Glória a Jesus. Por isso Moisés lhe foi respondido assim. E ele disse: Deus, eu quero ver a tua face, eu quero te ver. Deus disse: homem algum me viu e viveu. Hoje vimos Deus pela fé, através da sua palavra. Mas amanhã veremos Deus face a face. Essa é a segunda libertação. Bem forte para Jesus Cristo. Aleluia! Não, vou explicar. A primeira, vem cá, Mário. A primeira é arrancar os pecadores do mundo para o reino de Deus. Esse mundo não é o cósmico, não é terra, é o pecado, o sistema diabólico. Arrancar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, e vivendo no mundo. Jesus diz: Pai, eu te rogo, não que tu vais lhes tirar do mundo, mas livra-os no mundo. Viu? Dois mundos aí. Ficarão no mundo, mas não são do mundo. Mundo do pecado e mundo cósmico. Quando você se converte, você saiu do poder de Satanás, sistema mundano, para andar em santidade. Mas ainda assim o sangue está no teu corpo. E diz a Bíblia que a carne e o sangue não podem entrar no céu. É forte para Jesus Cristo. Ouviu?
E por isso, agora que fomos libertos do pecado, permanecemos na presença dEle, nas suas palavras. Continuaremos a buscar Ele, porque a sua glória é infinita. A sua presença, a sua sabedoria e o seu conhecimento. Como disse o profeta, conhecer e prosseguir em conhecer. E assim vamos gemer por cada carne. Agora entenderam por que o crente também sofre no mundo? É por causa do sangue da carne. Amém? E Paulo disse que esse gemido não é para sermos despidos, mas para sermos revestidos da nossa habitação, que é o céu. Qual é a habitação que Paulo falava? O nosso corpo, novo corpo, aliás, que é celestial. E isso vai acontecer no arrebatamento e na ressurreição dos mortos. Já não vão ter corpo físico. A carne e o sangue vão cessar e vão ser transformados a mesma imagem de Jesus, o mesmo corpo de Jesus, aonde o sangue e a carne não vão fazer parte. E assim poderemos ver Deus face a face e habitar com Deus, como está escrito: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Essa é a segunda libertação, a libertação do nosso corpo, quando nós seremos arrebatados, tirados desse mundo, para sermos introduzidos na casa do meu Pai, onde Jesus foi preparar morada, e Ele disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Segunda libertação, primeira é a tua alma, isto é do pecado, e depois o teu corpo para ser transformado. E a Bíblia diz, Paulo disse: e todos seremos transformados, quer os que forem arrebatados, quer os que ressuscitarem. Os que ressuscitarem vão ressuscitar com outros corpos. Os que forem arrebatados serão arrebatados com outros corpos, corpos celestiais. E com esses corpos agora podemos andar com Deus face a face, podemos ver Deus face a face, podemos adorar Deus face a face. Mas agora é pela fé, enquanto a carne e o sangue está conosco. Mas você só será revestido da tua habitação, que é celestial, se você hoje estiveres vestidos. Ninguém vai revestir se primeiro não tiver vestido. Olha aí, olha o casaco. O casaco é o que? Re. Amém. A camisa é o que? Vé. Aleluia. É forte para Jesus. Não, você não entendeu. Vestidos, revestidos. E não estou a falar do Espírito Santo. Tem vestido do Espírito e revestimentas do Espírito. Tem o Espírito Santo e tem a unção do Espírito. Isso é outra coisa. Estou a falar salvos, amém? Vestidos, porque todos salvos estão vestidos. Diga amém. Mas com a carne, a Bíblia diz que somos barro, mas temos dentro de nós um tesouro muito precioso, para que ninguém se glorie. E quem quiser se gloriar, deve se gloriar no Senhor. Mas um dia esse barro vai ser transformado. Esse será o revestimento da habitação celestial. Bem forte para o Rei da Glória. Eu termino aí. Então você tem que lutar. Tem que lutar. Paulo disse: para ser revestido tem que ser primeiro vestido. Isso é, tem que ser salvo. Isso é salvo quem tem as roupas celestiais, as núpcias, as roupas nupciais, que são o Espírito Santo e a palavra de Deus. Hoje tens que guardar a palavra no teu coração, tem que ter o Espírito dentro de você. E depois é só esperar a transformação na última trombeta. Ou então aliás, diante da última trombeta, todos que dormem serão ressuscitados. Não os que morreram, os que dormiram no Senhor. Diga aleluia. E nós, dizia Paulo acreditava que participaria do arrebatamento. E nós que vivermos seremos arrebatados, transformados, para nos encontrarmos nos ares com aqueles que foram ressuscitados, para juntos sermos introduzidos na casa do nosso papai, como a Rebeca foi introduzida na casa de Isaac. Diga aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Bem forte. Glória a Deus. Salvação. Cuidado. Resumindo e concluindo: vives em pecado, estás nu e não espera revestimento. Você não quer vergonha eterna. Todos que no mundo estiverem nus
vão passar vergonha eterna, que é o fogo do inferno. Mas aqueles que estiverem vestidos hoje, então estão a esperar serem revestidos da nossa habitação, que é o céu. E assim gememos, mas com ousadia e confiança, que um dia isso vai passar. Amém. Eu posso ouvir um amém.